O espantalho que vou desenhar não é apenas uma simples figura de Halloween. Ele carrega uma história sombria, repleta de suspense que poucos ousam conhecer. Conforme vou pintando cada detalhe, vou te levar por um caminho de mistério e tensão, onde as cores revelam segredos enterrados nas sombras. Se você tiver coragem, continue assistindo e descubra o que se esconde por trás desse olhar vazio. E vamos para mais um episódio da série onde faço desenhos de Halloween. A Maldição do Espantalho. Capítulo 1. A véspera de Halloween. Era uma tarde fria e cinzenta, às vésperas do Halloween, quando um jovem chamado Lucas decidiu esculpir um espantalho assustador para sua pequena fazenda no interior. Ele estava determinado a proteger suas colheitas, mas havia algo mais profundo em sua decisão, algo que ele não queria admitir nem para si mesmo. O lugar onde vivia era bucólico, um campo tranquilo e isolado, rodeado por colinas suaves e árvores antigas que pareciam sussurrar segredos ao vento. O milho, que ele e sua esposa, Júlia, plantavam, estava quase pronto para a colheita, e os corvos já começavam a rondar o milharal como um presságio de algo sombrio. Enquanto esculpia o espantalho, Lucas sentia uma inquietação crescente, como se cada golpe do martelo na madeira e cada costura na velha roupa que vestiria o boneco estivessem ressoando com algo muito mais antigo e tenebroso do que ele imaginava. Ele lembrava-se de uma história que seu avô costumava contar, uma história que ele sempre considerou uma simples lenda, uma dessas contadas para assustar crianças na hora de dormir. Seu avô falava de um espantalho antigo, que uma vez ganhou vida e trouxe terror para aquela mesma terra. Lucas ria das palavras do avô, mas agora, enquanto o sol se punha lentamente, mergulhando o campo em sombras alongadas, ele não conseguia evitar sentir que havia algo de verdade naquela história. O espantalho que ele criava era grotesco, com olhos grandes e vazios feitos de botões pretos e uma boca costurada em um sorriso macabro. A roupa que usava estava esfarrapada, com remendos feitos de panos velhos e desbotados. Ele posicionou o espantalho no meio do milharal, suas mãos trêmulas enquanto amarrava o boneco ao poste que o sustentaria. O céu acima se tornava mais escuro, com nuvens pesadas se acumulando no horizonte, e o vento começava a soprar com força, fazendo as folhas secas do milho sussurrarem entre si. Enquanto voltava para casa, Lucas não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Ele olhou para trás várias vezes, seus olhos fixos na silhueta do espantalho contra o céu escuro. Mas nada se mexeu. O boneco continuava ali, imóvel, como deveria estar. Ele balançou a cabeça, tentando se livrar daquele desconforto, e apressou o passo em direção à casa, onde Júlia o esperava com um olhar preocupado. "O que houve?" ela perguntou, notando a expressão tensa no rosto do marido. "Nada", ele respondeu rapidamente, forçando um sorriso. "Só o cansaço." Eles se recolheram cedo naquela noite, mas o sono de Lucas foi inquieto. Sonhou com o espantalho se movendo pelo campo, os corvos voando ao redor de sua cabeça, enquanto ele seguia uma trilha de sangue que levava até a porta de sua casa. A história de Elias e Amélia. Muitos anos antes, naquela mesma região, vivia um homem chamado Elias. Ele era um próspero comerciante de milhos, conhecido por sua habilidade em cultivar as mais ricas colheitas. Mas, ao contrário de Lucas, sua riqueza não vinha apenas do trabalho duro. Havia algo mais sinistro em sua prosperidade, algo que ele mantinha em segredo, enterrado nas profundezas de sua alma. Elias era respeitado na comunidade e estava prestes a se casar com Amélia, uma jovem doce e gentil, por quem ele era perdidamente apaixonado. Ela era a luz de sua vida, e ele faria qualquer coisa para protegê-la e garantir seu futuro. O milharal de Elias era o mais produtivo da região, mas também o mais estranho. As plantas cresciam mais rápido e maiores do que em qualquer outro lugar, suas espigas de milho pesadas e douradas, um contraste impressionante com os campos dos vizinhos.
As pessoas da vizinhança murmuravam sobre ele, dizendo que as terras de Elias eram abençoadas ou, mais provavelmente, amaldiçoadas. Alguns acreditavam que Elias havia feito um pacto com forças que ninguém ousava nomear, mas ninguém jamais o confrontou diretamente. Elias sempre negava, rindo das superstições. Mas o que ninguém sabia era que, no fundo, ele escondia um segredo terrível. Elias, temendo perder sua fortuna e o amor de Amélia, havia realizado um ritual proibido, algo que encontrou em um velho grimório, passado por gerações em sua família. O livro, cheio de símbolos antigos e palavras em uma língua esquecida, prometia poder e prosperidade em troca de um sacrifício. Em uma noite de lua cheia, ele seguiu as instruções sombrias e realizou o ritual, oferecendo sua alma em troca de uma colheita eterna. Parte do ritual envolvia sacrificar o espantalho que guardava seu milharal, um boneco que ele mesmo havia construído e que, de certa forma, já parecia ter uma presença sinistra. Elias enterrou o espantalho nas profundezas da terra fértil, acreditando que, com isso, havia selado o pacto. Nos anos que se seguiram, a colheita de Elias continuou abundante, e ele e Amélia viveram felizes em sua casa, que se erguia ao lado do milharal misterioso. Mas o preço do pacto começou a se manifestar lentamente. Primeiro, foram os corvos. Apareciam em bandos, cada vez mais numerosos, até que se tornaram uma presença constante e ameaçadora, um lembrete do que ele havia feito. As noites se tornaram mais escuras, os ventos mais frios, e a terra, que antes parecia tão viva, agora tinha um cheiro estranho, como de podridão. Amélia, que sempre foi sensível às energias ao seu redor, começou a ter pesadelos, sonhos em que era perseguida por algo que não conseguia ver, mas que sentia em sua pele, como se fosse uma sombra viva. Ela começou a definhar, sua alegria se transformando em melancolia, até que, em uma noite de Halloween, desapareceu misteriosamente. Elias, desesperado, procurou por ela em todos os cantos, mas tudo o que encontrou foi um rastro que levava ao centro do milharal. Quando ele chegou lá, viu algo que o congelou de terror. O espantalho que ele havia enterrado anos antes estava de volta, mas agora, ele se movia. Seus olhos, feitos de botões, eram vazios, mas em seu peito, pulsava uma luz fraca, como se abrigasse o coração de Elias. O espantalho começou a segui-lo, atormentando-o todas as noites, sempre aparecendo perto de sua casa, nos campos, até mesmo no espelho. Elias enlouqueceu, e pouco tempo depois, foi encontrado morto no milharal, seu corpo enlaçado por raízes, como se a terra o tivesse engolido. O destino de Elias. Após a morte de Elias, a história de sua queda se espalhou pela região como uma praga. A fazenda foi abandonada, e o milharal, antes tão cheio de vida, murchou, tornando-se um lugar de morte e desolação. Os poucos que ousaram se aproximar relataram sentir uma presença maligna, uma sombra que parecia espreitar entre as fileiras de milho secas. Eles viam um espantalho, sempre no mesmo lugar, mas de alguma forma, diferente a cada vez, como se estivesse se recompondo, se reformando, alimentando-se da terra que uma vez deu vida às colheitas de Elias. Amélia nunca foi encontrada, e sua ausência se tornou uma ferida aberta na comunidade. Alguns acreditavam que ela havia sido levada pela maldição que Elias havia invocado, que sua alma estava presa para sempre no milharal, condenada a vagar sem descanso. Outros achavam que ela havia fugido, escapado de algo muito pior do que a morte. Mas, de uma forma ou de outra, a presença dela ainda pairava sobre a terra, como uma sombra triste e desesperada. Com o passar dos anos, a fazenda caiu no esquecimento, seus campos engolidos pela vegetação selvagem, as construções apodrecendo sob a chuva e o vento. A história de Elias e Amélia se tornou uma lenda, contada pelos mais velhos para assustar as crianças nas noites de inverno, quando o vento uivava nas chaminés e o som dos corvos era a única coisa que quebrava o silêncio da noite. Mas, como todas as lendas, ela nunca foi realmente esquecida. Lucas, ouvindo essa história enquanto terminava de montar seu espantalho, sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha.
Ele sempre acreditou que essas histórias eram exageros, invenções para entreter os crédulos, mas naquela noite, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, o silêncio entrecortado pelo som dos corvos, e o espantalho que ele havia criado parecia estar olhando diretamente para ele, mesmo com seus olhos inanimados. Ele balançou a cabeça, afastando esses pensamentos, e continuou costurando os bonecos, finalizando a colocação dos botões. A volta do espantalho. De volta ao presente, Lucas tentava afastar os pensamentos perturbadores sobre Elias e o espantalho amaldiçoado. Enquanto terminava de posicionar o espantalho no meio do milharal, o céu se escureceu mais rápido do que o normal. Nuvens espessas e negras se aproximavam, carregadas de eletricidade, e um vento frio começou a soprar com força, balançando as hastes do milho e fazendo-as sussurrar em uníssono. Júlia, que assistia de dentro da casa, sentiu um arrepio inexplicável correr por sua espinha. Ela sabia da história de Elias, mas nunca acreditou realmente. No entanto, havia algo naquela noite que parecia diferente, algo que ela não conseguia ignorar. Lucas, determinado a não deixar que as lendas afetassem seu trabalho, fincou o espantalho no chão com firmeza, certificando-se de que ele estivesse bem preso. Mas, à medida que ajustava os últimos detalhes, um som estranho começou a emanar do milharal. Era um som baixo, como se alguém ou algo estivesse se movendo entre as fileiras de milho, arrastando os pés na terra. Ele parou por um momento, tentando identificar a origem do som, mas o vento forte dificultava a audição. Ao olhar para o espantalho, teve a impressão de que ele estava balançando de forma inquietante, como se estivesse tentando se soltar de suas amarras. O coração de Lucas começou a bater mais rápido. Ele sabia que era impossível o espantalho se mover sozinho, não era apenas um boneco, feito de palha e roupas velhas. Mas a sensação de que algo estava errado continuava a crescer dentro dele. Os corvos, que antes observavam de longe, começaram a se reunir nas árvores ao redor, seus olhos brilhando na escuridão crescente, como se estivessem à espera de algo. O barulho no milharal ficou mais alto, mais próximo, até que Lucas não aguentou mais. Ele largou as ferramentas e correu de volta para casa, o medo pulsando em suas veias. Júlia o encontrou na porta, sua expressão preocupada. O que aconteceu? Por que você voltou tão cedo? Ela perguntou, mas Lucas apenas balançou a cabeça, incapaz de encontrar as palavras certas para descrever o que sentia. Vamos entrar, ele disse finalmente, puxando-a para dentro da casa e fechando a porta atrás de si com força. Acho que fizemos o suficiente por hoje. Mas o desconforto não desapareceu. Naquela noite, enquanto Lucas e Júlia tentavam dormir, o vento lá fora continuava a uivar, e o som dos corvos era mais alto do que nunca. Júlia acordou várias vezes durante a noite, sentindo que havia algo errado, algo que estava fora do lugar. Ela olhou para a janela, mas só viu a escuridão. No entanto, uma sensação de que estavam sendo observados a manteve acordada por muito tempo, até que finalmente adormeceu, exausta. O retorno de Amélia. Naquela mesma noite, pouco antes do amanhecer, um som baixo e arrastado começou a ecoar pelo corredor da casa. Era o som de passos, lentos e pesados, como se alguém estivesse se movendo com grande esforço. Júlia acordou sobressaltada, sentando-se na cama de repente. Ela ouviu um sussurro distante, quase inaudível, que parecia vir do milharal. Com o coração acelerado, ela olhou para Lucas, que ainda dormia profundamente, e então dirigiu o olhar para a janela. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, ela viu algo que a fez gritar. O espantalho que deveria estar no campo, estava agora parado em frente à porta de sua casa. Ele estava ali, imóvel, mas parecia de alguma forma mais ameaçador,
como se sua presença tivesse um peso real. Os corvos estavam empoleirados em seus ombros, imóveis, mas seus olhos brilhavam com uma luz sinistra que Júlia não conseguia entender. Ela sentiu um medo profundo se apoderar de seu corpo, uma sensação que não conseguia explicar. Lucas acordou com o grito de Júlia e correu para a janela. Quando olhou para fora, porém, o espantalho não estava mais lá. Tudo o que restava eram rastros de lama que levavam do milharal até a porta, como se alguém ou algo a tivesse arrastado os pés até ali. Ele não queria acreditar no que estava vendo. Decidiu sair para investigar, mas a escuridão do lado de fora era opressiva, e o silêncio, perturbador. Nos dias que seguiram, a presença do espantalho tornou-se insuportável. Ele aparecia em diferentes partes do milharal, sempre mais perto da casa, e os corvos começaram a cercar a propriedade em maior número, como guardiões de um segredo macabro. Lucas tentou se concentrar no trabalho, mas as colheitas, antes abundantes, começaram a murchar inexplicavelmente, como se a terra estivesse envenenada. Júlia sentia uma pressão crescente, um peso invisível que tornava difícil até mesmo respirar. Uma noite, incapazes de suportar mais a tensão, Lucas e Júlia decidiram investigar o milharal, tentando entender o que estava acontecendo. Eles pegaram lanternas e se aventuraram entre as altas plantas, suas sombras alongadas e distorcidas pelo fraco brilho da lua. O silêncio era opressivo, cada passo parecendo ecoar no vazio ao redor. À medida que avançavam, a sensação de que estavam sendo observados se intensificou, até que se tornou quase insuportável. De repente, uma figura apareceu na escuridão. Não era o espantalho, mas uma mulher. Ela estava pálida, com um vestido branco que flutuava ao vento, e havia algo de etéreo em sua presença, como se ela não pertencesse inteiramente a este mundo. Júlia sentiu um calafrio quando percebeu que a mulher parecia familiar, como se ela tivesse visto seu rosto antes, em algum lugar. A mulher se aproximou lentamente, seus olhos fixos em Júlia, e então sussurrou uma única palavra: Elias. Era Amélia, a noiva perdida de Elias. Presa pela maldição, sua alma vagava pelo milharal, esperando pela chance de se reunir com seu amado, ou pelo menos, se vingar daqueles que ousaram desafiar o pacto. Lucas e Júlia ficaram paralisados, incapazes de se mover ou de falar, enquanto a figura de Amélia desaparecia lentamente na escuridão, deixando para trás apenas o eco de seu sussurro e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. A última dança. Percebendo que estavam lidando com forças além de sua compreensão, Lucas e Júlia decidiram que não podiam mais ficar ali. Eles tentaram fugir, mas o milharal, que antes era um lugar familiar, agora parecia uma prisão, com folhas e raízes que se moviam por conta própria, bloqueando seu caminho. O desespero crescia dentro deles, e a escuridão ao redor parecia estar viva, se fechando sobre eles como um manto. De repente, o espantalho surgiu diante deles, emergindo da escuridão como uma figura de pesadelo. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma luz fantasmagórica, e seus movimentos eram grotescos, como se estivesse sendo controlado por uma força invisível e maligna. Os corvos, que haviam desaparecido por um momento, voltaram, voando para o céu em uma massa negra que bloqueava a luz da lua. O milharal se agitou ao redor deles, como se estivesse vivo, e Lucas e Júlia sentiram que estavam à mercê de algo muito mais poderoso do que eles. Amélia apareceu novamente, observando a cena com um olhar vazio e sem expressão, seu espírito preso àquele lugar amaldiçoado. Ela era uma testemunha silenciosa do destino que havia caído sobre eles, e sua presença tornava tudo ainda mais aterrorizante. Júlia, em um ato desesperado, pegou uma das tochas que haviam levado para iluminar o caminho e lançou-a contra o espantalho. As chamas rapidamente o consumiram, e ele começou a queimar,
mas ao invés de cair, o espantalho começou a se mover de maneira ainda mais frenética, dançando nas chamas, cada movimento um reflexo da maldição de Elias. O fogo se espalhou rapidamente pelo milharal, iluminando a noite com uma luz laranja intensa. O calor era sufocante, e Lucas e Júlia recuaram, tentando escapar das chamas que avançavam em todas as direções. O espantalho, envolto em fogo, continuava sua dança macabra, enquanto o milharal queimava até virar cinzas. Com o espantalho destruído, a maldição começou a se dissipar. Amélia, com um último olhar triste, desapareceu lentamente, sua figura se desvanecendo no vento, enquanto os corvos soltavam um último grito antes de desaparecerem na noite. Lucas e Júlia escaparam da fazenda, correndo sem olhar para trás, deixando para trás a terra amaldiçoada e os horrores que haviam testemunhado. Suas roupas estavam encharcadas de suor e sujeira, os corações batendo descompassados, mas a sensação de alívio era inegável. Finalmente, estavam livres do pesadelo que havia consumido suas vidas nos últimos dias. A fazenda, que antes fora seu lar e sustento, agora era apenas um campo de cinzas e memórias assombradas. Enquanto fugiam, as chamas ainda podiam ser vistas dançando ao longe, uma lembrança do terror que deixavam para trás. Não havia mais o som dos corvos, nem o farfalhar sinistro do milharal. O silêncio que agora reinava era quase ensurdecedor, mas havia também uma paz sombria, uma calma que só vinha após o caos. Lucas e Júlia não disseram uma palavra enquanto corriam pela estrada de terra que levava à cidade mais próxima. O peso do que haviam vivido ainda estava sobre eles, uma sombra que os seguiria por muito tempo. Sabiam que precisavam encontrar um lugar seguro, onde pudessem processar tudo o que havia acontecido, mas naquele momento, só queriam se afastar o máximo possível da fazenda. Ao chegarem à cidade, logo ao amanhecer, foram recebidos por olhares curiosos e preocupados. Estavam sujos, cansados e visivelmente abalados, o que chamou a atenção dos moradores. Um velho, que estava sentado no alpendre de uma pequena loja, os observou com olhos experientes e percebeu que algo grave havia ocorrido. Vocês parecem que viram um fantasma, disse ele, a voz rouca de quem já viveu muito. Júlia olhou para Lucas, buscando forças para responder, mas estava exausta demais para falar. Lucas, percebendo que sua esposa estava à beira do colapso, se aproximou do velho e explicou o básico, omitindo os detalhes sobrenaturais que ainda pareciam impossíveis de serem compartilhados. Precisamos de um lugar para descansar, disse Lucas, tentando manter a voz firme. Tivemos um incêndio na fazenda e perdemos tudo. O velho assentiu, seus olhos escuros cheios de compreensão. Vocês podem ficar na minha casa. Ofereceu. É simples, mas tem cama e comida quente. Vocês precisam de descanso. Sem outra opção, Lucas aceitou a oferta. O velho os guiou até uma pequena casa de madeira, afastada da rua principal, onde viveram os dias seguintes em silêncio, recuperando-se do choque. Durante a noite, os pesadelos vinham para ambos, com visões do espantalho, do milharal em chamas e do olhar vazio de Amélia, mas aos poucos, a realidade começou a se sobrepor ao que haviam vivido. A história do espantalho dançante, no entanto, não ficou restrita ao casal. A notícia do incêndio e do estranho comportamento de Lucas e Júlia se espalhou pela cidade, e logo, começaram a surgir rumores. Alguns diziam que a fazenda estava amaldiçoada, outros que Lucas havia invocado forças que não deveria ter mexido. A lenda do espantalho, que antes era apenas uma história contada ao pé do fogo, ganhou nova vida, crescendo em detalhes e horror a cada vez que era recontada. Com o tempo, Lucas e Júlia decidiram que não poderiam mais ficar naquela região. As lembranças eram fortes demais, e os olhares curiosos dos moradores os faziam sentir-se desconfortáveis. Juntaram o pouco que lhes restava e se mudaram para uma cidade distante, onde poderiam começar de novo.
Nunca mais falaram sobre o que aconteceu naquela fazenda, mas as cicatrizes invisíveis permaneceram, um lembrete constante do terror que haviam enfrentado. Os moradores da antiga cidade, no entanto, não esqueceram a história. A cada Halloween, a lenda do espantalho amaldiçoado era contada novamente, com novos detalhes adicionados a cada ano. Diziam que, nas noites mais escuras, ainda era possível ouvir o som do espantalho dançando no vento, e que os corvos, que uma vez guardaram o milharal, nunca mais voltaram àquela região. A terra, agora queimada e estéril, permaneceu como um aviso, um lugar onde ninguém mais ousou plantar ou construir. A história de Lucas, Júlia, Elias e Amélia se tornou parte do folclore local, um conto de advertência sobre os perigos de mexer com forças além da compreensão humana. E, assim, a maldição do espantalho continuou a viver, não mais como uma presença física, mas como uma sombra que pairava sobre aqueles que se lembravam do que havia acontecido, uma lembrança de que, às vezes, as lendas são mais reais do que podemos imaginar. Agora me diga, consegue desenhar um espantalho assim? O que achou da história? Me diga qual parte mais gostou. Tem alguma ideia de desenho? Deixe nos comentários. Não esqueça o like e de fazer a inscrição no canal. Tua participação é muito importante. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!